Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD, e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem a data do dia 13 de setembro de 2020 e, por sinal, será o Dia Nacional de Missões. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 11. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal e desejar inscrever-se, faça isso, me ajude inscrevendo-se, né? E também acionando o sininho das notificações, porque assim você recebe os vídeos que nós postamos aqui toda semana. E também, se você desejar, que você possa também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que o canal seja divulgado, né? E também mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E no final do vídeo, se você quiser também continuar me ajudando, é só deixar o joinha aí, né? O like para fortalecer o canal. O título da lição número 11 é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então já é um título bem sugestivo, né? Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra. O texto áureo é uma parte do texto de Hebreus capítulo 6, versículo 5, a parte A, que diz: E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática diz: a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, ou uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Então, a leitura bíblica em classe, você pode pausar o vídeo, né, e realizar a leitura, está no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 1 até o 12. Eu já fiz a minha leitura, né, e você pode fazer a sua leitura também antes de continuar assistindo o vídeo. A lição, ela tem alguns pontos, né? Esse autor, né, você sabe que a CPAD, ela reeditou essa revista, ela é bem antiga, né? É de 1993, o saudoso pastor Eurico Bergstein. Então ele costumava, né, pelo que a gente vê, dividir bastante a lição, né? Então a lição, essa aqui, ela tem 4 pontos, né? Mas já tivemos lições até de mais de 4 pontos aqui. Então o primeiro ponto é Artaxerxes envia Esdras. O segundo, Esdras ensina a palavra ao povo. O terceiro, a palavra de Deus deve ser ensinada. E o quarto, resultados do ensino da palavra de Deus. E como de costume, todos os pontos principais têm os seus respectivos subpontos. Então nós vamos iniciar a nossa lição, né, pela introdução, logicamente, que diz o seguinte: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Bem resumido, é isso. O que nós vamos aprender nesta lição de número 11? Né? O valor da palavra de Deus. Né? O valor do ensino da palavra de Deus. O primeiro ponto, Artaxerxes envia Esdras. O subponto número 1 diz: os judeus sob o domínio dos persas. Então a gente vem estudando desde a primeira lição que os judeus, eles tiveram a oportunidade de retornar a Jerusalém quando o Império Persa, né, o Império Medo-Persa, venceu a Babilônia. Os judeus foram para a Babilônia na época de Nabucodonosor, né, e passado o tempo, a Babilônia deixou de ser um império forte e poderoso e foi vencido pelo Império Medo-Persa. Né? E então agora os judeus estão sob o domínio da Pérsia. Desde quando
Ciro, né, deu o edito, assinou o edito para os judeus voltar para Jerusalém, né? Aqueles já voltaram, né, com Zorobabel, já reconstruíram o templo, Neemias já reconstruiu os muros, né? E agora o rei Artaxerxes, ainda no domínio da Pérsia, vai enviar Esdras para Jerusalém, que é o subtópico de número 2, né? Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. O que nós achamos interessante aqui é que o Império Persa, né, ele era diferente nesse quesito do Império da Babilônia. Por quê? A Babilônia, ela incutia nos seus vencidos, né, os seus dominados, eles tentavam impor sua cultura, os seus deuses, né? O Império Medo-Persa era um pouco diferente, né? Ele permitia a nação que estava sob o seu domínio servir aos seus deuses. E aqui há uma coisa interessante, que dá uma impressão que o rei Artaxerxes, né, pelo seu contato com Esdras, que era escriba e sacerdote, ele ficou impressionado com o seu alto grau de conhecimento, né, do conhecimento da lei do Deus de Esdras. Ele ficou impressionado, então ele manda Esdras a Jerusalém para ensinar o seu próprio povo, né? Isso aqui nós vemos a mão de Deus agindo no povo de Israel para que eles mantivessem o ensino da Escritura mesmo sob o domínio de um império estrangeiro. Então isso aqui é muito importante. O subtópico 3 é a importante carta que o rei enviou a Esdras, enviou com Esdras, né? Então o rei, além de enviar Esdras, ele enviou uma carta, né? E nessa carta, que você pode lê-la, né, em Esdras capítulo 7, versículo 12 até o 26, você vai ver que havia algumas coisas escritas ali, né, que nós vamos citar agora. Na letra A, que qualquer judeu que desejasse poderia acompanhar Esdras. Então o rei autorizou isso, né? Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, dados voluntariamente pelo rei. Olha que coisa interessante, né? C, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia, alguns que ainda estavam, poderiam ser restituídos também, né, ao templo que já estava construído lá em Jerusalém. Toda a despesa da viagem, né, dos custos de Esdras, dos seus companheiros, seriam pagos pelo tesouro do rei. E também não seriam impostos, né, aos servidores do templo direitos, tributos, rendas. Então quem fosse trabalhar no templo em Jerusalém não era isento de impostos, né? Olha que coisa muito interessante, né? Principalmente no Brasil, que a gente vive aí com tantos impostos, né? E a letra F, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então o rei deu autoridade, lembrando que os judeus estavam sob o domínio da Pérsia, né? Tudo isso foi debaixo da autorização do rei Artaxerxes. Nós não podemos esquecer isso, né? Então eles foram enviados e o rei enviou uma carta com eles, e nessa carta eles tinham todos esses privilégios, né? Daí nós vemos mais uma vez a mão de Deus na vida do povo de Israel. Então esse ponto número 1, resumidamente, é isso, né? O rei Artaxerxes, ele envia Esdras a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Todo o custo era por conta do tesouro do rei, né? Eles tinham total liberdade para o ensino da palavra de Deus. Agora, o ponto de número 2, Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Então, o subtópico 1 diz, Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Então ele vai, né, ele viajou, né? Uma coisa interessante é que ele recusou a escolta militar, né? O rei queria mandar uma escolta militar, mas Esdras queria mostrar para o rei Artaxerxes que o Deus que ele servia era poderoso e suficiente para guardá-los na viagem. Então ele recusa esta
esta escolta militar que o rei mandaria, né? Porque havia muitos inimigos, porém Esdras optou em confiar em Deus. Ele optou por confiar no Senhor, né, para que o levasse, né, Deus os levasse até Jerusalém em segurança. Subtópico 2. O encontro de Esdras com Neemias. Lembrando que Neemias já tinha reconstruído os muros, né? Então, diz aí que quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Neemias era um tipo de governador, né? E também um homem muito zeloso pela lei de Deus. Nós já vimos lições sobre ele aqui, né? Em lições anteriores. Mas Esdras era um escriba, era um sacerdote, era um homem, a Bíblia diz que ele era versado na lei. Então os dois se encontram, né? E Neemias une-se a Esdras, né? Ou melhor dizendo, Esdras une-se a Neemias, que já estava lá, né? Para a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Então aqui nós vemos uma coisa muito interessante, eu quero fazer uma observação aqui, na vida de Neemias, né? Porque não havia ciúme em Neemias. Ele já era o governador, ele já estava tomando conta dos assuntos espirituais da nação, né? E ele recebe Esdras, né, sem nenhum ciúme, né? Sem nenhum medo de Esdras tomar o seu lugar, sem nenhum medo dele ser substituído, né? Não, ele uniu-se a Esdras. Olha que coisa interessante, né? Eles se uniram para a tarefa de Deus, para a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Isso é um exemplo para os líderes, né? Os líderes, porque nós precisamos nos unir para o ensino da palavra de Deus. Há lugar para todo mundo na obra de Deus, cada um no seu lugar, cada um na sua chamada, né? O subtópico 3, Esdras ensina a palavra de Deus ao povo. Então, havia entre os judeus uma festa, haviam várias, né? E uma delas era chamada de Festa dos Tabernáculos, né? Então, no primeiro dia do mês, sétimo, houve santa convocação. O povo se ajuntou, né, como um só homem. Você pode ler isso em Neemias capítulo 8, do 1 até o 7, 8 ali, né? Lê o capítulo 8 de Neemias, você vai ver esta reunião quando o povo lia a Bíblia e a lei, né? E a Bíblia daquela época, a lei de Moisés, e explicando o sentido ao povo. Então, o povo se reuniu e Esdras lia, né? Trouxe o livro da lei, a lei foi lida diante do povo, desde o amanhecer até o meio-dia. Você pode ver isso lá em Neemias capítulo 8. O povo chorava ao ouvir a palavra de Deus. O povo chorava tanto que os líderes tiveram que conversar com o povo. Hoje não é dia de choro, né? É dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Mas o povo sentia a palavra de Deus, se emocionava e chorava diante de Deus. O subtópico 4, o ensino foi maravilhoso. Então o povo ouvia a leitura, começou a chorar, como eu já disse, começou a lamentar-se, né? Neemias e Esdras tiveram de intervir, como eu já disse, exortando o povo. Hoje não é dia de choro, mas eles estavam chorando, né? Por sentir, talvez até por arrependimento, por algum erro que haviam cometido, que a lei condenava. Então eles choravam diante de Deus, né? Isso aqui a gente pode fazer uma aplicação para nós hoje, né? Será que nós, ao ouvir a palavra de Deus, nós estamos chorando? Será que ao ouvir a mensagem de Deus, a leitura da Escritura, a leitura da palavra, será que nós estamos chorando? Será que nós sentimos, ou nós nos acostumamos tanto com a Bíblia que nós já não sentimos mais o seu poder, a sua virtude sobre nós? Nós não podemos esquecer de que a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro inspirado por Deus. Portanto, Hebreus diz, o escritor aos Hebreus escreve 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz.
viva e eficaz. Então, esse ponto de número 2, nós vemos que Esdras chega a Jerusalém, encontra-se com Neemias, unem-se, né? E vão ensinar a palavra de Deus ao povo. O povo sentiu a palavra de Deus, sentiu o poder da Escritura na vida deles, né? E ali choravam porque sentiam a presença do poder da palavra de Deus. Agora nós vamos para o ponto de número 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Então, nós já vimos o fundo histórico aqui do que aconteceu e agora vamos para esse tópico, né, que nos mostra que a palavra de Deus deve ser ensinada. Subtópico 1. Deus ordenou que sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Aqui cabe uma observação, né, porque dá a entender assim, peraí, bicho, mas de 7 em 7 anos, a Bíblia, nós não temos que ler a Bíblia todo dia, né? Na verdade, essa leitura de 7 em 7 anos, esse ensino, era um acontecimento solene, né? O judeu, todos os sábados, eles se reuniam, né, para ler a lei de Moisés. Você pode encontrar isso lá em Atos 15, 21. Né? Lá na Babilônia foi instaurada a sinagoga, né? Porque eles não tinham templo. Então a sinagoga era um lugar onde eles liam a Torá, ensinavam a Torá, ouviam a Torá, né? A lei de Moisés. E então os judeus tinham esse costume, né? E também de 7 em 7 anos havia uma solenidade, né? Um ajuntamento do povo completo para ouvir a palavra de Deus. Subtópico 2. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Então ele mesmo diz, né? Ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mandou ensinar a palavra de Deus. O subtópico 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra de Deus. Ele escreve ao jovem pastor Timóteo, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Olha aí que coisa interessante. Que pregues. Você é um pastor, você deve pregar a palavra, Timóteo. Né? Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo também, né? No 2:2, ele diz o seguinte: o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, olha aí a importância que Paulo dava ao ensino da palavra de Deus. Você recebeu de mim a instrução da palavra, Timóteo. Agora você deve escolher homens fiéis, idôneos, para também ensinarem a palavra de Deus. Então, esse ponto de número 3, ele é um ponto pequeno, né? Nós vemos a necessidade do ensino da palavra de Deus. Toda a igreja precisa de ter ensino da palavra de Deus. Ressalta aqui uma frase, né, do ilustre, já em memória, né, o pastor Antônio Gilberto, que ele dizia: a pregação, né, levanta o crente, porém o ensino o mantém de pé. Então nós precisamos entender isso. A pregação levanta o crente, aquela palavra de ânimo, mas quem mantém o crente de pé é o ensino sistemático da palavra de Deus, na escola dominical, nos cultos de ensino, nos cultos voltados para o ensino da palavra de Deus. Agora, o último ponto, o ponto de número 4, nós vamos ver alguns resultados do ensino da palavra de Deus. Então, temos alguns resultados aí. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Então, a palavra gera temor a Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz, né? Ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam
todos os dias que na terra viverem. Então, ó, ajunta o povo, façam ouvir a minha palavra, para que eles me temam. Então, a palavra de Deus gera temor no crente. E pelo temor, o crente se aparta do mal. Então, é uma sequência, né? Ele estuda a palavra, aprende a palavra, ouve a palavra, guarda a palavra gera temor na vida dele. E pelo temor de Deus, pelo temor que a palavra gera, o crente se afasta do mal. Ele sabe discernir o mal e dele ele se afasta, né? E também na letra C, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, adorou o Senhor seu Deus e com ele fez um firme concerto. Então, olha o resultado da palavra, né? Voltamos lá no capítulo 8 de Neemias, quando eles ouviram a palavra, começaram a chorar, né? Sentindo o arrependimento, eles confessaram seus pecados, deixaram os deuses estranhos, adoraram o Senhor e fizeram um concerto com o Senhor. É isto que a palavra de Deus faz no coração da pessoa, né? Que ouve a palavra e que dá atenção à palavra. O subtópico 2 diz: o ensino da palavra implanta normas espirituais no crente. Então, quando o crente ouve a palavra de Deus, automaticamente a palavra vai criando certas normas de conduta nele, né? O crente que ouve a palavra de Deus, ele não obedece, né, as normas impostas pela igreja, né? Porque toda sociedade tem as suas normas, né? Todo o extrato da sociedade tem as suas normas, na empresa tem as suas normas, né? Na escola tem as suas normas e na igreja também tem as suas normas, né? Porque a igreja é o povo de Deus, precisa ter ordem. Mas quando o crente ouve a palavra, o ensino da palavra, ele não obedece a essas normas porque a igreja impôs. Ele obedece porque a palavra gerou isso nele, né? Então, o crente, ele já tem nele o ensino, quando ele ouve o ensino, é gerado nele a honestidade, a norma da honestidade, de ser honesto, né, com o seu próximo. Também a norma de falar sempre a verdade, acima de qualquer circunstância, né? Isso a palavra de Deus já gera nele esta norma de falar sempre a verdade, né? Também o crente que ouve a palavra de Deus, aqui na letra C, ele não se apodera de coisa alguma que não seja dele, né? Então, aquilo que não é dele, a palavra já gera isso nele. Isso não é meu, se eu pegar, isso é um roubo. Então, ele já não se apodera de coisa alguma que não seja dele. Também o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Então, a palavra já gera isso nele, né? Ele já vive uma vida de pureza, né? Buscando ser reto diante de Deus, buscando ser puro diante de Deus, né? O crente também jamais dá falso testemunho, ou pelo menos não deveria dar, né? Porque a palavra de Deus gera nele esta norma de não... A palavra diz, não deis falso testemunho. Inventar alguma coisa contra alguém, mentir contra alguém, né? Isso aí a Bíblia condena. Então, o ensino da palavra, ela já implanta normas espirituais nos crentes, né? E o subtópico 3, o ensino da palavra dá conhecimento, né? Então, é pelo conhecimento que é dado gratuitamente por Deus, nós podemos saber, né, como agir, entender um pouco de como é Deus, aquilo que a Bíblia revela dele, pelo conhecimento da palavra, né? Nós temos o conhecimento das normas de conduta que o cristão deve viver, nós temos conhecimento da Escritura, né? Então a palavra, o ensino, dá esse conhecimento, né? E através desse conhecimento, nós podemos agradar a Deus. Porque
Às vezes, muitas pessoas, né, muitas pessoas pecam voluntariamente, porque querem pecar mesmo, são obstinadas, né, não querem se arrepender. Porém, às vezes, existem pessoas que talvez cometem algum erro, algum deslize, por não conhecer a Escritura, o que a Escritura diz sobre certa coisa. Então, o conhecimento, né, o ensino da palavra, nos dá esse conhecimento, e por esse conhecimento nós podemos agradar a Deus. Então, essa foi a lição de número 11, né? Nós aprendemos aqui a importância do ensino da palavra de Deus. Como é importante obter o ensino da palavra de Deus. Isso é muito importante. É entendermos que a palavra de Deus é necessária para que nós tenhamos conhecimento, para que nós tenhamos temor diante de Deus, para que nós vivamos uma vida pautada nas Escrituras. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de deixar o seu like aí, né? Para nos fortalecer o canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.